Jesus ele nos ensina que muitas vezes o mundo vai nos dizer uma coisa e o Senhor ele vai nos dizer outra. Então nós não podemos fixar a nossa vida na lógica humana. Ao ler Mateus 5, nos diz assim Jesus: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face, oferecer-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser lhe emprestes. Então Jesus aqui ele está nos ensinando que o Pai, ele é a verdade. Então, a palavra de Deus é o nosso caminho para nos desviarmos dos maus intuitos do nosso coração, daquilo que pessoas nos ensinam errado, muitas vezes não por maldade, mas porque elas aprenderam assim. Então, aqui vemos que as pessoas tinham um comum ensinamento lá, olho por olho, dente por dente, que deveria ser feita assim a justiça. Mas o Senhor ele nos ensina o contrário aqui. Ele nos ensina se alguém nos bater na face para oferecermos a outra. E diante disso, ao seguirmos na Bíblia, nós vemos que os apóstolos também, onde muitas vezes eles eram malditos por pessoas, eles sofriam agressões, perseguições e eles bendiziam. E é isso que o Senhor ele quer de nós. Ele quer que sejamos como Jesus Cristo, semelhantes a Jesus Cristo. Assim como os apóstolos também buscaram isso. Ele quer que a gente busque amar não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos perseguem. Cientes que Jesus ele teve misericórdia conosco. Assim como Jesus exerceu a misericórdia para conosco sem a gente merecer, nós devemos buscar olhar para o nosso próximo, aquele que nos persegue com um olhar de misericórdia também. Ciente de que eles são necessitados da graça de Deus. Eles são necessitados do que o amor de Deus os alcance para que eles sejam retirados as escamas dos seus olhos, para que eles tenham entendimento da verdadeira vida, da verdadeiro modo de viver, de amar, de prosseguir. Então, muitas vezes, essas pessoas que perseguem, que ferem, que insultam, são pessoas que foram machucadas, são pessoas que têm uma cegueira no entendimento, assim como um dia nós fomos. Então, assim como um dia nós fizemos coisas que não agradavam ao Senhor, nós fomos inimigos do Senhor e ainda assim o Senhor nos amou, nos entregou o seu único filho para nos libertar e nos ensinar o caminho da verdade. Nós recebemos de graça essa bênção da misericórdia, então devemos buscar exercer a misericórdia com aqueles que nos perseguem, com as pessoas que nos insultam, que tentam nos bater a face. E assim como Jesus nos disse, dá a outra face também. Isso não significa que vamos ser pessoas bobas, mas significa que nós vamos buscar viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso pode nos mostrar onde nosso coração de fato está. Se é fazer a vontade de Deus ou aquilo que nós achamos justo diante do nosso coração, os caminhos do nosso coração. Porque a palavra de Deus ela nos diz 2 vezes lá em Provérbios, tanto em Provérbios 14:12, tanto em Provérbios 16:25, que há caminhos que parecem bons aos homens, mas que o seu fim é de morte, tristeza e dor. Então, diante disso, Jesus, ele nos ensinou em diversos momentos aqui na sua palavra que ele quer de nós a misericórdia, o perdão, ele nos ensina o amor. Ele quer que a gente haja com as pessoas em amor, independente de que homens digam, faça acepção de pessoas, haja como olho por olho, dente por dente, faça você a sua justiça. Busque vingança.
O mundo pode nos dizer isso, mas Jesus ele nos disse o contrário, com sua palavra, com seus ensinamentos e com as suas atitudes. Então, cabe a nós decidirmos se vamos seguir no caminho da luz ou no caminho das trevas. E o discernimento ele nos vem através da palavra de Deus, e é simples, Jesus é o nosso caminho. Os comportamentos de Jesus Cristo nos aproximam da luz. Então, a partir do momento que nós nos aproximamos daquilo que Jesus nos ensinou com palavras e com comportamentos, estamos buscando os caminhos da luz. E quando nos afastamos disso, estamos indo para perto dos caminhos das trevas. Diante disso, o nosso discernimento se multiplica através da palavra de Deus, porque Jesus, ele é o nosso caminho que nos ensina como devemos proceder para agradar o Pai. Então, se alguém te ensina, seja líder espiritual, seja de dentro ou de fora, se te ensina um caminho que se afasta do comportamento de Cristo Jesus, esse caminho não provém de Deus. O caminho que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Então nós devemos buscar na palavra de Deus, em Jesus Cristo, a forma correta de proceder e de olhar para o nosso próximo com misericórdia. Sejam pessoas que se colocam como nossos inimigos ou sejam pessoas que são nossos amigos e tenhamos, porventura, um desentendimento ou não. Ambos nós devemos buscar esse olhar de misericórdia, esse estender a mão, como nosso Jesus Cristo nos ensina, tanto em palavras como no seu comportamento. E só assim nós temos acesso à verdadeira postura que agrada ao Pai, que é a postura de Jesus Cristo, que é o nosso caminho. E na palavra de Deus nós podemos ser lapidados dia após dia. Nós não somos perfeitos, perfeito é só Jesus Cristo, assim como todos os outros personagens bíblicos tiveram erros, exceto Jesus Cristo. Nós devemos nos posicionar buscando sermos aprimorados a cada dia mais na palavra de Deus e com Deus buscarmos aquilo que precisamos melhorar e sermos renovados para viver aquilo que de fato é a vontade do Pai para nós. E a vontade do Pai para nós é que a gente seja salvo. Só que isso depende do nosso comportamento, da nossa busca por Jesus Cristo, porque uma vez que nós somos salvos em Jesus Cristo, somos libertos por Jesus Cristo pela sua obra redentora da cruz, nós devemos caminhar em santidade. Devemos ser aqueles que ouvem e buscam praticar, não apenas aqueles que ouvem e ignoram o temor do Senhor e simplesmente agem e buscam agir da forma que convém ao seu coração, da forma carnal. Então, a partir do momento que nós temos o foco em Jesus Cristo, nós podemos ter o alinhamento da nossa visão e nosso discernimento daquilo que realmente é importante para agradar ao Pai, que é buscar a semelhança com os comportamentos de Jesus Cristo. E isso nos leva a um exemplo de amar os nossos inimigos, assim como Jesus nos ensinou. E isso nos distancia do que muitos falsos profetas dizem, do que muitas pessoas ensinam errado, não por maldade, mas porque elas foram ensinadas assim. Então nós devemos buscar o nosso foco naquilo que realmente importa, a fonte, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua presença pedindo por mim, pelos meus irmãos, te pedindo por discernimento e foco em Jesus Cristo. Que o Senhor alinhe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos naquilo que realmente importa, Pai. Que é aquilo que o Senhor nos ensina com a tua palavra, não aquilo que nós pensamos ser certo com as nossas vontades, ou que aquilo que pessoas esperam de nós ou nos ensinam, mas que a tua palavra seja o nosso discernimento, que Jesus Cristo seja o nosso guia para aquilo que realmente devemos pensar, agir, nos comportarmos, e sim que a gente busque o alinhamento com o caráter de Jesus Cristo, e não com aquilo que almejamos. Que acima de tudo o foco seja o Senhor e agradar a Ti, para que de fato a gente tenha acesso ao Pai através de Jesus Cristo, que é o nosso único caminho ao Senhor. Então, que o Senhor derrame sobre nós a cura, sobre todos os nossos maus caminhos que precisam ser mudados,
onde em nós precisa ser lapidado para que de fato a gente viva a nossa mente focada em Cristo Jesus, fortalecida em Cristo Jesus, em buscar o alinhamento com a aproximação dos nossos das nossas ações, dos nossos comportamentos, com aquilo que realmente importa, que é aquilo que Cristo Jesus nos ensinou, que é aquilo que precisamos fazer para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Derrama sua graça, sua sabedoria, sua misericórdia sobre nós, nos ensina os teus caminhos, nos ensina, guarda o temor do Senhor no nosso coração, nos ensina a guardar o temor do Senhor. Em nome de Jesus eu te suplico, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus.